Olá, meus irmãos. Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Hoje o Senhor traz para cada um de nós o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 9. Essa palavra é que o Senhor vem nos revelar do chamado que Ele faz a cada um de nós. O chamado e o envio. O envio a quê? A levar, a anunciar, a dar testemunho do nome dele a todo lugar que a gente for. E muito mais do que isso, o Senhor mesmo vai falar através do Evangelho, que a messe é grande, os operários são poucos. E o Senhor conta com cada um de nós. Então, antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Conectados em Cristo, deixe aí seu like e ative o sininho de notificação. Amém? Então vamos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Missão dos 72 discípulos. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os de 2 a 2 diante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas os poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ele tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servir. Curai os enfermos, que nela houver, e dizer-lhe: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, o Senhor. Então, amados irmãos e amadas irmãs, a palavra mesmo diz: a messe é grande, mas os operários são poucos. E quem são esses operários? Esses operários são cada um de nós. Cada um com a sua missão que Deus lhe confiou. Quando ele enviou aqueles 72 discípulos, que não eram os apóstolos, eram outros discípulos, e enviou em missão para anunciar, para curar, para libertar, mas tudo em nome de Jesus, ele mandou de 2 em 2. E o mais importante, ele mandou largar mochila, sandália. O que nós podemos então perceber com isso? Que é preciso você desapegar das suas coisas materiais, desapegar de si mesmo. O Senhor, em um dos evangelhos, diz: quer seguir a mim? Renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Não tem como nós querermos seguir a Jesus, servir a Jesus, mas também queremos servir ao mundo. Não há jeito, não tem como. Ou você serve bem um, ou você serve bem outro. Não tem como conciliar as duas coisas. Por isso que ele fala: deixa sua mochila, deixa sua sandália e vá. Mas uma coisa muito importante. Quando o Senhor diz que Ele nos enviará como cordeiro no meio de lobos, Ele já está preparando a cada coração que não vai ser fácil para ninguém. Nós, como Jesus, como os apóstolos, como os profetas, foram crucificados, foram humilhados, presos, judiados. Por quê? Não é fácil, amados, você falar de Deus para aquele que não quer ouvir. Porque no Evangelho de domingo dizia:
Convertei-vos e credes no Evangelho. Conversão. Você vai pregar que é preciso se converter, é preciso largar o mundo, é preciso caminhar com Deus, e não é fácil. Porque nós seremos atacados a todo instante. Se Jesus foi crucificado, quem somos nós? Nós seremos agraciados, nós seremos aplaudidos, nós seremos homenageados? De fato, não seremos. Aquele que prega o evangelho verdadeiro é contra tudo que o mundo tem pregado. E se nós hoje estamos no mundo, mas aqui nós não pertencemos a este lugar, nós pertencemos ao céu, nós somos cidadãos do céu, aqui as coisas que são do mundo, a gente precisa fazer o quê? Deixar de lado. E a gente precisa pregar isso. Largar as coisas do mundo, buscar as coisas do céu. E quando a gente sai em missão falando isso, poucos querem ouvir. Como Jesus falou. A casa daquele que for sensato, daquele que permitir a sua entrada, vá e diz: a paz está sobre esta casa. Porque aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher abriu o coração para receber Jesus. Mas quando nós chegarmos e a pessoa não quiser nos ouvir, infelizmente, vamos dizer essa palavra, azar dele, o azar dela. Mas faça aquilo que o Senhor te designou que fizesse, aquilo que o Senhor te enviou, essa missão. Vá sem questionar, sem perguntar o porquê, mas vá. Se Jesus te enviou, Ele vai capacitar a você e a mim a essa missão. Quando os 72 discípulos voltaram, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, voltaram felizes, porque eles falavam que até o demônio eles expulsavam em nome de Jesus. Mas Jesus disse: essa ainda não será a sua recompensa. Quando Jesus ele diz para aqueles discípulos falar com aquele povo que o reino de Deus está próximo, está entre vocês, é o próprio Cristo. Ele já se fazia presente na humanidade, naquele lugar. E aqueles discípulos estavam anunciando que Jesus ali estava, que era preciso acreditar, que era preciso segui-lo. Mas, muitas das vezes, até mesmo os discípulos, até mesmo aqueles que são servos, desistem no meio do caminho. Quantos servos de grupo de oração, de uma outra pastoral, já desistiu no meio do caminho? Inúmeros. E quantos que estão perseverando até hoje? São poucos. Mas talvez o Senhor hoje está falando para você que já foi servo, para você que já foi serva. Volta para casa do Pai. O Senhor hoje te convida, porque Ele precisa de você, Ele precisa do teu testemunho, Ele precisa do teu serviço. Porque a messe é grande e os operários são poucos. Então o Senhor ele precisa de cada um de nós para ser também aqueles discípulos que Ele vai enviar para anunciar, para que um dia toda a humanidade conheçam a Jesus por inteiro, íntimo, e servir a Ele, e reconhecer e aceitar Ele como o Senhor da sua vida. Mas, para que isso aconteça, eu e você precisamos anunciá-lo. Eu e você precisamos evangelizar. Mas, principalmente, eu e você precisamos mudar de vida. Porque a palavra, ela pode até convencer, mas o testemunho arrasta. Amém? Então essa mensagem que eu deixo para cada um de vocês nessa terça-feira, que o Senhor possa estar fortalecendo a nossa fé. Porque ser servo não é fácil, mas o Senhor nos dá toda a ferramenta para fazer toda a sua vontade. Então,
possamos também colocar no coração de Nossa Senhora todo o nosso desejo, todo o nosso clamor, todas as nossas súplicas, para que ela leve até o seu Filho Jesus, para que possamos sim alcançar toda a graça que nós desejamos e que seja da vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então até a próxima, se Deus quiser.